Uma forma de representação é a chamada representação contínua. A ideia é mapear posições de objetos no ambiente, posições de obstáculos. Ou seja, você vai encontrar obstáculos no ambiente, um objeto qualquer, e aí se esse objeto, né, o robô detectar que houve uma mudança de posição, vai atualizar a posição na representação. Então, os objetos são modelados através de primitivas geométricas e o custo de armazenamento é proporcional à densidade de objetos no ambiente. Então, independentemente do tamanho do mapa, se existe uma grande quantidade de objetos, vai haver um alto custo de armazenagem, se não, não. Tá? Então, se o teu ambiente vai, né, vai ser algo que é grande, mas tu sabes que tem poucos objetos, poucos obstáculos, é um ambiente simples. Uma representação desse tipo é interessante. Né? Então, você vai representar a posição de cada obstáculo. Uma forma de representar né, de representação contínua são mapas de linhas. Então, nesse caso, o que vai tentar se estimar são as paredes, por exemplo, né, paredes de um ambiente. Então, um ambiente interno geralmente tem paredes retas, então usar um algoritmo para extração de linhas é interessante. Tá, e aí a representação eu vou ter um conjunto de linhas, né, um conjunto de linhas, ou segmentos de linhas, e aí cada linha eu vou estimar uma posição no espaço, uma configuração. Aqui tem exemplo, mapas de linhas são bem interessantes para alguns tipos de sensores. Então, se tu tem um robô equipado com um sensor laser, como o que a gente tem, e ele consegue, né, a cada instante, fazer leituras em diferentes ângulos e pegar, por exemplo, nesse exemplo aqui, 360 leituras. E aí dá para ver claramente que o ambiente né, bem... As paredes são retas, né? E são, inclusive, tem um ângulo reto entre elas. Então dá para usar algoritmos de extração de linhas nesses pontos para representar um ambiente que é razoavelmente grande, com, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Né? E aí, ou seja, a quantidade necessária aqui para o armazenamento é muito menor do que se isso aqui fosse uma grade, né, tipo um bitmap, que eu vou mapear cada posição do espaço. Ok. E aqui o que está escrito, né, que alguns sensores são mais propícios para isso do que outros. Né? Então, um sonar não vai te dar esse tipo de informação, é mais difícil extrair linhas, mas com um laser é bem tranquilo. Né? Dependendo dos sensores, é possível extrair diferentes características. Por exemplo, dá para extrair cantos facilmente ou extrair planos, que é, né, parecido com a extração de linhas. Aqui tem, né, extração de cilindros. E aí, nesse ponto, entra uma outra forma de representação, que são os mapas baseados em features, né, onde cada objeto pode ser né, é uma feature qualquer, eu vou precisar identificar essas features. Quando a gente está considerando né, ambientes terrestres, tem um robô ali que capta objetos que estão no solo, a gente geralmente chama, né, de landmarks. Né, faz mais sentido nesse tipo de ambiente, mas então, de forma geral, se pode ser qualquer tipo de ambiente, a gente trata mapas como mapas baseados em features, né, ou baseados em características. Então, o mapa é um conjunto de objetos, cada um tem uma coordenada específica, e aí a gente vai estimar, né, a posição desses objetos. E aí entra a mesma ideia de antes lá, se eu tenho muitas features no ambiente, eu tenho muitos objetos, esse mapa vai ter um custo alto, senão não. Tá, e aqui nesse exemplo as features são pedras que o robô detecta. E aí isso é tranquilo de detectar olhando, por exemplo, descontinuidade
na leitura do laser, né? Então tu sabe, ó, aqui tem algo, e é mais ou menos isso que é feito aí. Aqui um exemplo, isso aqui é um dos primeiros trabalhos de SLAM com mapas baseados em features, que foram os primeiros SLAMs desenvolvidos, onde cada feature aqui é uma árvore. E aí tinha um carro que andava aí, e ele detectava, né, árvores, e aí o mapa dele é um mapa de árvores. Cada pontinho aqui, cada um desses pontinhos é uma árvore. Okay? Então, as abordagens mais populares de SLAM podem ser aplicadas diretamente sobre esse tipo de mapa. Então, abordagens baseadas em filtro de Kalman, que a gente vai estudar lá para frente, filtro de partículas, baseados em otimização de grafo, todos são aplicáveis sobre mapas de feature, inclusive, né, o estado da arte em SLAM é com mapas baseados em features. Né, aí nesse caso estou me referindo a SLAM visual, né, SLAM usando informação de câmera, porque câmera é bem propício para extrair features. Okay? Então, vantagens. Comparado a mapas como mapas de grade, que eu já vou mostrar, eles são mapas de baixo custo, né, considerando que eu não vou ter uma quantidade absurda de features, e é bem simples de representar. Uma desvantagem principal é que eu preciso de mecanismos para extrair features, né, das leituras dos sensores. Isso pode não ser trivial. Né, e se um ambiente não tem grandes quantidades de features, o mapa não vai ficar bom. Né. Então, uma das formas, geralmente, estou num ambiente, vamos por um ambiente interno, que é paredes, né, não tem nada no ambiente, só as paredes e chão e tal. E aí eu vou usar alguma coisa para extrair features e pode ser que eu não tenha nada ali. Seria bom extraindo linhas, por exemplo, mas se eu quero extrair alguma característica específica, não. E aí alguns trabalhos usam landmarks artificiais. Né? É uma coisa interessante de ser feita.